Lendas JDM. Entre os modelos do Skyline da década de 1970, o top de linha é o GTR. Ele é o mais caro e o motor tem duplo comando variável de válvulas. Para quem sempre quis ter um, mas não tem dinheiro, aqui na nossa oficina fazemos modificações que deixam o GT ou o GTX com uma performance um pouco melhor. Cara, este carro é muito bonito por fora. Eu também acho. A gente coloca alargadores de paralamas, usamos o mesmo aerofólio do GTR. E é claro que também modificamos o motor. Assim, o cliente pode ter um carro quase idêntico a um GTR sem gastar 200 ou 250 mil dólares. O GT ou GTX modificados são mais para os fãs casuais, já que os colecionadores preferem ter um GTR. O primeiro passo é analisar o carro para depois decidir o que fazer. Nós não sabemos o estado que o carro se encontra. A história desse é o seguinte. Um cara que está no Japão com o exército entrou em contato comigo. No começo, ele só queria ajuda para mandar o carro que ele tinha comprado para os Estados Unidos, mas depois de ver as condições que estava, o cara resolveu fazer uma reforma também. Como somos especialistas em carros desse tipo, ele achou melhor entregar o carro nas nossas mãos. Obviamente é um Skyline GTX 1972. Ele tinha um capô de fibra de vidro, então nós trocamos por um de metal. E a parte da pintura é praticamente só essa mesmo. Deixar tudo da mesma cor. Eu até curto um bom desafio, mas esse é um desafio daqueles. A gente vai colocar alargadores aqui nos paralamas, mas neste tem uma diferença. Eles vão ter a mesma cor da carroceria. Vai ser legal tentar uma coisa diferente com a pintura dos paralamas. Deixa eu mostrar a parte do porta-malas. A tampa dele também era de fibra de vidro, então... E nós arranjamos um de metal? Nós arranjamos sim. Tá. Mas esse aerofólio que ele tinha, que é esquisito, só tem um parafuso. E não é reto, então ele fica meio... Mas o aerofólio que ficava nessa tampa tinha 2 parafusos. 2. Então eu acabei encomendando um outro do estilo certo e com 2 parafusos. Legal. Você vai ter que pintar o aerofólio e a tampa do porta-malas. Dá a impressão que esse carro já passou por muitas mãos. Na parte interna, nós vamos trocar o carpete todo e também vamos instalar um Santo Antônio. Legal. Então nós vamos mexer só um pouquinho no encosto do banco e vamos trocar os pedais também. Muita fiação, uma boa limpeza. Josh, vai dar um mexer trabalhinho. na parte elétrica para ver se está tudo funcionando. Quem quer customizar um carro desses é porque gosta muito e sabe muito bem onde está se metendo. A fiação de 45 anos é um pesadelo. Eu tô acostumado com um carro que nem liga, então se pegar eu tô no lucro. Senão, não importa, eu dou um jeito. A gente dá um jeito. O motor está muito bom. Ele parece forte. Os carburadores são de 50 milímetros e só um motor de tamanho razoável para suportar esses carburadores. Esse tamanho é raro. Basicamente, temos que deixar o motor mais confiável, com tudo ajustado e deixar tudo como deveria. E deixar mais bonito. Exato. Muita coisa é só organizar. Não tem por que ter tanto fio sobrando e conexões soltas. São coisas que nem são usadas neste carro. Outra coisa que a gente vai fazer, Maurício, é isso aqui. A questão nem é saber se tem ferrugem. Isso já foi resolvido, mas fizeram um trabalho tão ruim aqui na solda e o cliente não gosta disso. Ou seja, nós vamos ter que melhorar isso, para não parecer que o reparo foi feito com uma escova de dente ou algo assim. É uma mistura de peças que foram instaladas ao longo dos anos. E o nosso trabalho é revisar o que foi feito e deixar tudo mais uniforme. Eu acredito que só de mexer nos detalhes, o carro já vai ficar bem melhor. É, vai dar uma cara nova pra ele e vai deixar ele mais apresentável. Exatamente. E melhor pra dirigir. Exatamente como o cliente quer. A gente vai começar pelos moldes dos alargadores e colocar o resto no lugar. Assim, quando você vier buscar, tudo já vai estar pronto para você pintar. Que comece a diversão. Skyline GTX 1972. A primeira coisa é pintar o capô de vermelho, substituir o aerofólio por outro de melhor qualidade e também instalar uma saia dianteira. Os retrovisores e alargadores dos paralamas vão ser pintados. As rodas e pneus novos vão melhorar a dirigibilidade do carro. O interior estará completo com o carpete novo, o console central reformado e o Santo Antônio. O destino dele é o Havaí e talvez eu seja suspeito para falar, mas eu acho que ele vai ser o carro mais bacana da ilha.
A última coisa que você quer modificar é uma peça que já tenha passado por pintura. Em função disso, faremos vários moldes antes. Assim, caso tenha que fazer qualquer tipo de modificação, ela será feita antes de começarmos a pintar. Eu vou traçar uma linha para saber onde colocar a fita. Os alargadores foram feitos para paralamas de metal, mas os desse carro são de fibra de vidro e nós não sabemos se eles vão se encaixar direito. Por isso é importante criar um molde para ver se tudo se encaixa como a gente gostaria e aí sim a gente corta. Você tem que ter certeza de que o alargador vai estar no lugar certo, porque na hora de colocar uma roda mais larga, ele não pode encostar na base de quando ele virar o volante. Então, a gente vai cortar o paralama que está no carro para depois remontar. Hora de se sujar. Ainda bem que os caras não se importam com a fibra de vidro. Não conta comigo. Nem comigo. Deixa comigo. Eu gosto. Fibra de vidro. Coça. A coceira não incomoda se tudo se encaixar. Pronto. Vira tudo para um lado. Agora para o outro. Ainda tá pegando aqui, olha só. Mas é por isso que fazemos isso, para ter certeza de que não vai pegar em nada. Eu acho que você vai ter que cortar até aqui embaixo. Porque é aí que tá pegando na parte de baixo. É aí que tá pegando quando vira. É, eu adoro fibra de vidro. Principalmente quando entra na calça. Continua. Beleza. Na mosca. Pronto, limpinho. Lavou tá novo. Depois de eu tomar um banho de fibra de vidro, os cortes dos paralamas ficaram exatamente como eu queria. E o vão das rodas tá bom e tudo tá indo muito bem. A instalação mais fácil do mundo. Dá pra ver como esse fica certinho aqui em cima e ele não balança de jeito nenhum. Bom, e é claro que tem que mexer aqui em cima, na tampa do porta-malas, mas o aerofólio tá ótimo. Por bem pouquinho. Antes de pensar em fazer qualquer coisa na carroceria, eu tenho que tirar a cola do capô. Eu acho que o amigo do cliente achou engraçado colocar um adesivo do sol nascente no capô. Esse carro, ele acabou vindo direto do Japão pra cá e a cola do adesivo impregnou no metal. Tem uma coisa que me intriga. Nem usando solvente, esse vermelho quer sair. Eu não sei o que é. Ele tem uma textura granulada, Eu preciso de um plano B. Já deveria ter saído. O teste com os moldes já foi feito e agora só falta a pintura. Se o Maurício conseguir tirar o adesivo do capô. A cola do adesivo impregnou no metal. Deu um trabalho danado, depois de usar muito solvente, lavar tudo muito bem e conseguir lixar, e finalmente a cola saiu e tá tudo bem. Ainda bem que eu consegui deixar na base de metal puro. Eu deixei tudo preparado, tudo pronto, agora só falta pintar. A diversão começa aqui, meus caros. Passar o primer é fácil, mas o cliente quer tudo da mesma cor e, sinceramente, isso é bem complicado. É bem complicado fazer dois painéis diferentes ficarem exatamente da mesma cor, principalmente quando um fica ao lado do outro. Na verdade, deixar da mesma cor assim demora o dobro do tempo do que simplesmente mesclar.
É bem mais fácil se você mesclar a nova cor com a cor existente de um painel. Nesse caso, tem que ter bem mais paciência. Demora mais, mas no final o resultado é bem mais bacana. Bom, agora tá bom. Nós temos mais um projeto na oficina, um Nissan Triple S Coupé 1971. Esse modelo é exclusivo do Japão. Na parte de fora, a única diferença é a coluna B. Internamente, a compressão é maior e a carburação é dupla, o que o torna 15 cavalos mais potente. A vantagem de ser um modelo coupé é que ele já vem com motor L16T. Carburação dupla de fábrica, cabeçote fechado e 5 pistões. Olha só, parece que acabou de sair de fábrica. Esse carro tem umas coisas bem bacanas que eu quero mostrar. É raro ver um desses com bancos originais. E os da frente deitam totalmente. E este vem pra frente. Deve ter 1001 utilidades, mas a principal deve ser o conforto. Pra quem é mais baixinho... Na minha opinião, para sair com a namorada e fazer um piquenique deve ser bem legal. O cliente que encomendou o carro quer customizar só a parte externa e a cabine, e ele quer que o lado de fora fique exatamente como era quando ele deixou a fábrica em 1971. Quando o carro chegou, eu vi que as peças cromadas estavam pretas. Eu tenho uma boa ideia do porquê estavam assim. Afinal, deve haver um bom motivo para terem feito isso. Pode ser uma questão de gosto ou talvez estejam escondendo algum tipo de problema. É assim que essa grade e todos os frisos do carro estão. Cobriram com um spray preto. Mas para nós, a grade é de inox, então nós vamos remover a tinta, polir as peças que precisam ser polidas e pintar novamente o que for para ser preto. Ela é retinha, deve ser relativamente fácil desfazer o que foi feito aqui. O único jeito de saber o que tem por baixo é tirar a tinta. Esse é um bom candidato, Eric. Você tá de parabéns, ficou bem bonito. Parece bom. Tomara que ainda dê para usar as peças. O nosso objetivo principal é desfazer tudo o que foi feito e deixar o carro como ele saiu de fábrica. Nem no Japão existem mais peças à venda. É por isso que estamos fazendo todo esse processo e é impossível achar outras. Então, nós somos forçados a trabalhar com o que temos, para tentar deixar tudo como era originalmente. Na verdade, a grade está em ótimas condições. Ela é de aço inox e é fácil de arrumar. É só ajeitar e polir. A grade estava boa, mas infelizmente não tivemos sorte com as outras peças. Dá pra ver agora porque pintaram por cima. Todos esses trecos aqui são corrosão. Por isso lixaram e pintaram. Porque a ferrugem já comeu o cobre todo. Tudo foi enviado para uma oficina especializada. É torcer para que as peças voltem brilhantes e perfeitas. As maçanetas, as grades laterais e as molduras das lanternas traseiras são de liga de cobre e chumbo, que é muito suscetível à corrosão e quando isso acontece a peça fica esburacada. Nesse caso, tudo estava muito esburacado, então nós vamos tentar salvar o que foi danificado. Bem melhor do que estava, sem dúvida nenhuma. Agora que está pronto, é hora de cuidar dessa parte aqui. O Josh tirou toda a tinta preta da grade. E ficou bem bacana, então... Nós vamos tentar fazer esses dois acabamentos ficarem parecidos. Apesar de serem de materiais diferentes e de ser impossível deixar eles idênticos, mas... é possível deixar o inox bem brilhante. Então, nós vamos limpar e ver como vai ficar. Nesse projeto, nós temos que deixar como saiu de fábrica. Agora,
Existe uma série de modelos diferentes de grades dependendo do ano. Neste caso, nós temos que pintar certas partes de preto para que tudo fique como saiu realmente de fábrica. Nós conseguimos deixar o acabamento do Triple S exatamente como ele saiu de fábrica. Eles estão das cores certas e isso vai deixar a dianteira dele muito mais bonita. Verdade. Legal. As molduras das lanternas são parecidas com a grade. Algumas partes foram pintadas de preto para ficarem iguais ao que eram quando saíram da fábrica. Agora o carro tá ficando estiloso. As lanternas dão um toque especial para esse carro. Agora a traseira está como deveria. Muito melhor do que no começo. Do lado de dentro, nós trocamos o forro do teto e o carpete. Do lado de fora, todos os frisos cromados estão no lugar. Os faróis e as lanternas estão exatamente como deveriam. O carro está bem bonito. Essa é a melhor parte. Colocar as rodas e descer o elevador. Ficou bom, cara. Olha só o visual dele. É, com certeza. Apesar da gente não ter mexido no motor, é bom dar uma volta para saber se está tudo certo. Sem falar que ele é bem legal de dirigir. Quando a gente passa de um carro com suspensão a rosca e pega um com suspensão antiga, a sensação é outra. O cliente que comprou o carro quer que a gente cuide da parte externa e da cabine. Ele mesmo é que vai mexer na transmissão, que vai mexer no motor, no escapamento e na suspensão. Os últimos 5 ou 10 carros foram completamente customizados. E este aqui tá praticamente todo original. Dá uma olhada no volante aqui, ó. Ele parece enorme para esse carro. É. Mas era assim. Tem alguma coisa errada? Não é a bomba de gasolina, não. Tem faísca. Acho que vai. Vamos ver. Não vai. Quando importamos um carro de 40 ou 50 anos do Japão, nós não sabemos se ele andou no mês passado ou se ele está parado há 5 anos. Ele tem que pelo menos andar mais que 2 quadras. Eu tô vendo se tá passando corrente. E não tá, não. Ele tem bateria, mas não tá passando pra cá. Liga aí. A fiação estava passando corrente, mas os contatos estavam muito enferrujados. Não devem ter desligado os fios quando pintaram o motor. Devem ter tirado o chicote de uma vez. Então não tinha corrente passando pelos contatos. Isso faz parte da vida com esses carros antigos. Exatamente por isso que eu sempre tenho um skate. E justamente hoje eu esqueci o meu skate. Então o Josh teve que voltar para a oficina para buscar as peças. Eu voltei e peguei algumas peças para ignição, uma bobina, um resistor, conexões extras, uma esponja e produtos para limpar terminais e contatos. Isso tá bom se precisar. Eu tenho experiência com esse tipo de carro para saber que você só precisa verificar alguns pontos para descobrir qual é o problema. Esse tá melhor, eu vou pôr. Ah, a bobina pifou. Pode ligar? Pode. Ainda bem, não vai precisar de guincho. A gente arrumou na beira da estrada. Tirando o problema com a ignição, eu tô satisfeito com a mecânica. O carro funcionou e nós voltamos, mas eu quero ver se alguma coisa pode apresentar problema no futuro. Esses cabos de vela são originais da Yazaki. Eles são ótimos, mas eles não encaixam mais nas velas. As pontas estão corroídas. E esse daqui, além de não encaixar, a ponta dele quebrou na bobina. A tampa da Nissan tá boa. Eu limpei o rotor também e os contatos daqueles cabos estão bons. Nós vamos trocar os cabos de velas por esses.
Agora eu vou colocar as coisas novas no lugar e depois vamos dar mais uma volta para ver como é que ficou. Eu troquei os cabos, as conexões estão boas, a bobina é nova e deve estar tudo bem. É isso aí. Agora que o carro pegou, o nosso foco são os emblemas. Outra coisa bacana é que eu consegui arranjar quase todos os emblemas do carro. Lembra que os emblemas estavam péssimos? Não era um caso que fosse irreversível, mas a gente deu sorte e achou umas réplicas muito boas. É difícil de encontrar até no Japão, mas eu comprei de um tal de Hector, da Califórnia. Valeu, Hector. Você é o cara. Agora eu tenho a árdua tarefa de instalar os emblemas. É super difícil. Dá pra ver como os emblemas deveriam ser. Ficou bom. Beleza. Pronto. Nenhuma surpresa. Seria difícil fazer besteira. É um detalhe bem legal na dianteira do carro. Assim ele vai ficar exatamente como deve ficar. Agora vai. Pronto para ser instalado. Ficou bom. Tá bem melhor sem a tinta preta. Quanta diferença daquele preto total. Os acabamentos em metal polido e cromado são muito mais bonitos. Para mim, visualmente, o carro parece bem mais refinado. É a graça dos anos 70. Pois é. A graça tá no acabamento cromado, no de inox. Depois dessa época, tudo virou de plástico. Olha só, cara, ficou incrível. Vamos lá, tomara que seja melhor do que da última vez. Parece melhor. É, parece bem melhor. No começo era só a carcaça dele. O motor funcionava e tal, mas... Os emblemas eram pintados de preto. É, mas deixar os acabamentos cromados de novo fez muita diferença. Porque é isso que diferencia os carros dos anos 70 dos carros de hoje, com esses para-choques de plástico. Se desbotar, é mais fácil pintar por cima e deixar pra lá. É, mas tem gente que não liga pra esse tipo de detalhe, né? A gente fez o mais difícil, que é voltar às origens. Dá um pouco mais de trabalho, mas dá uma olhada, cara. O carro tá como deveria. Se o carro fosse meu, eu faria exatamente a mesma coisa que a gente fez nesse. Aí sim! As pessoas sempre me perguntam como é que é dirigir um carro com o volante na direita. Pra mim, o mais difícil e o que dá mais medo é na hora de virar pra esquerda, porque é ruim de enxergar os carros. É. Isso e passar nos drive-thrus dos fast foods é sempre esquisito. A primeira vez que você pega um carro desse é sempre complicado. Tudo pode acontecer. Você tem que ficar mais ligado, mas faz parte. Eu gosto dele. O Bluebird tá andando bem melhor depois dos reparos na ignição. Nessas condições, nós já podemos entregar para o cliente fazer o que bem entender com ele daqui para frente. A cor ficou exatamente no mesmo tom, né, não? É, tá perfeito. Ficou bem mais bonito. O Maurício terminou de pintar a carroceria e tudo ficou realmente muito bom. Tomara que ele goste. Do jeito que o carro chegou aqui e do jeito que ele ficou, sabe? Eu pegaria ele todo dia. Na verdade, esse é só o começo do processo. A gente tem que ver se tudo se encaixa. Tá igualzinho quando eu tô morrendo de fome de manhã e eu compro alguma coisa no mercado e fico uma eternidade tentando tirar a embalagem. Aí quando você finalmente tira a embalagem, a sua fome passou. É porque a gente não anda com estilete. Eu aprendi bastante só de olhar os detalhes e como ele foi projetado. Se foram cuidadosos, eu também vou ser. A saia deixa mais bonito, mais completo. É como se um velho achasse a dentadura que ele perdeu. É a mesma coisa. O Josh, ele é um cara bem profundo. Quando você trabalha perto dele, você logo se dá conta do quanto ele é profundo. Eu não dou nome pros carros igual as pessoas costumam fazer. O 240Z deve ser uma menina, porque no Japão o nome é Fairlady Z. Pode ser. Os carros têm personalidade, mas você tem que controlar eles. Muita gente compara o carro com uma mulher porque o carro não te trai e ele não te trata mal. Não é verdade. Você nunca teve um Datsun.
O cliente pediu uma moldura nos alargadores dos paralamas, para dar uma certa separação entre eles e a carroceria. Os alargadores costumam ser pretos, por isso a gente normalmente não usa. Achar essa moldura é mais complicado do que parece. É muito difícil achar uma com o diâmetro e com a largura que a gente procura. Grande é mais fácil achar, pequena assim que é difícil. Parece que vai ficar bom, então eu tenho que passar por toda a volta dos paralamas, para então depois ajustar tudo. Os paralamas estão lindos. E a saia dianteira tá incrível. Vai ficar legal. Tá tomando forma, tá bonito. Concordo, mais ou menos. Uma coisa que sempre me incomodou é que eles se deram ao trabalho de pôr o nome Skyline por baixo, mas no reflexo fica de cabeça para baixo. Quem leria daqui? Teria que ser... Invertido. invertido. Pode parecer estranho estar tirando as lanternas, mas elas estavam de ponta cabeça. Um erro comum quando não tem outro carro de referência. Olha só, eu não sou engenheiro, mas eu acho que a parte de cima é mais comprida do que a parte de baixo, porque ela protege e faz Protege sombra. e reflete a luz. É isso aí. Às vezes nós entendemos mais de como montar esses carros do que os próprios japoneses que trabalhavam com eles nessa época. O que é estranho. A traseira tá ficando bonita. Só falta deixar o carro com mais personalidade. Saca só, Maurício. Eu importei os emblemas originais do Japão. E olha, dá pra ver que, com o tempo, ele começa a desbotar. Num GTR seria assim. No começo o carro era um GTX, agora ele tem partes do GTR, então ele é um pouco GT, GTX e GTR. Em um modelo original, essa parte do GTX seria dourada. Ah, saquei. No GT seria azul e no GTR é vermelha. Para combinar com o resto dos emblemas, nós decidimos pelo vermelho. Eu gostei assim. Ficou bem bonito. É. Bem melhor Por vermelho. isso usamos o emblema GT Kai, que significa GT modificado. Exatamente o caso desse carro, que não é nenhum modelo específico e sim uma mistura de todos. Esse emblema não faz mais tanto sentido. Por isso, vamos pôr o GTK, que combina bem mais com esse carro. Mas isso não é algo que me preocupe. Nós vamos tirar o emblema original da tampa do porta-malas de fibra de vidro, mas temos que ter muito cuidado, porque nós queremos reutilizá-lo. O problema de tirar os emblemas é que cada um foi fixado de um jeito diferente. Aí sim, ficou muito bom. Quem vê pensa, pô, como essa fibra de vidro enferrujou? Deve ser uma reação estranha na tinta, ou sei lá. Que nojo. Até agora a gente só fez a parte de fora. Tá na hora da parte de baixo do capô. Pelos padrões de hoje, essa peça não tem um acabamento refinado, mas como a ideia é utilizar peças da época, é isso que a torna mais legal. Bora trocar aquela toda enferrujada por essa. O nome Datsun não era usado no Japão. Talvez alguma picape aqui ou ali, mas Datsun é um nome que era usado no mercado norte-americano. Assim como por aqui, para ficar diferente, a gente usa os nomes originais do Japão. No Japão, eles faziam o oposto. Então, eles gostavam do nome Datsun, porque era usado nos Estados Unidos. Com certeza fica mais bonito, eu só não sei se vai caber. Por pouco. O regulador de pressão do combustível fica bem aqui, na beirada. Quando o motor começa a chacoalhar, não vai ser nada legal para ele. O carro tem que estar em perfeitas condições para o cliente não ter problemas lá na frente. Vazamento ou algum incêndio. Incêndio é um Nissan e não um Porsche. Mais uma vez, nem a tampa de válvulas é só parafusar. Nada é. Modificando o suporte do regulador de pressão, a tampa das válvulas deve ganhar mais espaço. Tomara que agora tenha espaço, porque a gente quer. Ficou meio esquisito pela maneira que os furos vieram da fábrica, mas como precisava de pouca coisa, vai dar certo.
Ficou legal. Ficou bem melhor. E o mais importante, mais seguro. Última peça. Ah, mas que... balde de água fria. Tá de brincadeira. Você acha que... é só rosquear a tampa do óleo de um motor série L no lugar da tampa de válvulas de um motor série L? Mas não é tão simples. Eu tenho que dar um jeito. É um Civic Type R 2017. É um Honda Civic Type R vermelho. 3 coisas que o Maurício adora. É o primeiro carro zerinho que eu comprei na vida. Os tapetes ainda estão até com o plástico. 0 a 100 por hora em 5 segundos. 306,2 cavalos, 40 quilos por metro, de torque de 2.500 RPM. É turbo e é legal, eu gosto. O mais legal é que tem 3 configurações: conforto, esportivo e R+. Neste modo, a arrancada é mais forte e ele quer correr. Ele tá nesse modo? Ele tá nesse modo. É rápido, hein? A sensação é maravilhosa. Da primeira até a 4ª marcha é ótimo, mas na 5ª e na 6ª ele sai voando. É? Outra coisa que me deixou impressionado daqui do banco do passageiro é como ele absorve as ondulações do asfalto, diferente dos carros que a gente Você mexe. sente tudo mesmo. A gente fica pulando, chacoalhando e aí o carro passa no buraco e ele vai se adaptando. É muito louco. É ótimo, cara. É silencioso. Eu tô muito feliz de ter comprado esse carro. Eu tô muito feliz, eu amo esse carro. Com certeza ele valeu cada centavo. É. O Skyline 72 não vai ser totalmente customizado, mas muita coisa dele foi melhorada. Agora só falta a tampa de óleo cooperar comigo. Você acha que é só rosquear a tampa do óleo de um motor série L no lugar de uma tampa de válvulas de um motor série L? Mas não é tão simples. Então eu tenho que dar um jeito. Tenta essa. Vê se entra. É claro que a de plástico sem graça entra, mas não é o que a gente quer. Será que o diâmetro dessa tampa aqui é um pouquinho maior? A bitola da rosca é a mesma. O processo de fabricação da de plástico deve ser mais preciso. É. E por isso encaixa. Mas eu não quero desistir. Na verdade, encaixa. Só precisa de mais paciência do que o normal, mas encaixa. Agora afrouxou muito. É engraçado porque parecia que estava errado, mas só precisava ter um pouco de paciência. E aí, cara? Eu gostei bastante, ficou bem diferente. Tá bem melhor do que no começo. A parte elétrica tá mais organizada e tá tudo limpo. Ah, tá 1000 vezes melhor. Isso aqui é meio complicado de colocar. Hora de mexer na cabine e vamos começar pelo Santo Antônio. Esse tipo de Santo Antônio é somente aparafusado dentro do carro. Não façam isso. Como esse carro não tem coluna B, ao colocar o Santo Antônio, ele acaba fazendo o papel da coluna B. Então, caso esse carro sofra algum acidente, em vez de o teto afundar, o Santo Antônio ajuda a evitar isso. Acho que o Santo Antônio está no lugar. Agora só falta terminar o resto. Esse adesivo é demais porque ele é de vinil, mas lembra madeira. Então, com o tempo, ele pode lascar. É bem esquisito. É meio brega usar adesivo de madeira, mas é como ele vinha.
Tá beleza, cara. Sente o cheiro. O cheiro de mogno. Do adesivo que imita madeira. Enquanto o Josh finaliza o console central, eu tenho que fazer algumas modificações. Outra coisa que o cliente pediu foram capas para os pedais. Já fizeram a parte mais difícil, que era soldar essa placa aqui por cima. Eu vou lixar um pouco para esconder melhor o pedal original por baixo. Nós colocamos capas para ter mais aderência. Elas são mais largas para usar o calcanhar também. Fica mais fácil apoiar os pés. O motivo de eu estar aqui dentro é para garantir que os pedais fiquem o mais reto possível. É um pouco chato, mas nem tanto como tirar os pedais de freio e embreagens do carro. Um conjunto de pedais que dão mais firmeza é ótimo. Bem melhor do que antes. Só falta terminar o resto da parte interna. Tá bem mais bonito do que antes. Olha só. Tá quase na hora de fazer o test drive, mas tudo que foi desmontado precisa ser montado de volta. Esses sucos são demais. Não tem igual nos Estados Unidos. É. Só aqui na JDM, cara. No quesito aparência, nós terminamos a parte de fora e a parte de dentro. Mas ainda falta a última coisa, que é ver a parte mecânica. Prontinho. Liga aí, Josh. É o seguinte, eu tô tentando fazer os carburadores que são independentes trabalharem em conjunto. O carro tá meio instável. Parece que um deles está sugando mais ar que os outros. A ideia é usar o sincronizador para ver quanto vácuo ele está puxando, para fazer todos os outros puxarem a mesma quantidade. Para ajustar os carburadores, nós usamos um sensor que mede se a quantidade de combustível injetada no motor sem acelerar é a suficiente. Tá marcando 14,7 a 800 RPM. Isso, 800. Desliga. Parece muito bom assim. Bora dar uma volta e ver como tá. Eu acho uma boa. Com o carro parado, a quantidade de ar e combustível tá certa. O próximo passo é levar para as ruas, porque assim a gente vai conseguir saber como ele se comporta com o acelerador no talo. Tomara que esteja bom. Antes de entregar o Skyline para o cliente, ele tem que passar pelo test drive. Ouve só. Primeiro ele acelera em baixa rotação, mas depois estabiliza. Então, uma hora ele arranca, mas é como se a ignição falhasse, não é? É, parece mesmo isso. Mas não está afetando muito a relação entre ar e combustível. Essa falha na ignição tem que ser resolvida, e tomara que seja o único problema. O freio tá firme. Não tá arranhando. A direção tá bem ajustada e alinhada. O resto do carro está em ótimo estado. A razão entre ar e combustível tá bem legal. É. A primeira coisa é verificar as velas para entender a falha na ignição. Pelo que eu tô vendo, essas 4 primeiras estão muito sujas. Essa tá limpa e essa aqui tá suja. É a número 5. Ou é um problema no carburador ou na injeção do combustível, e eu vou investigar agora. Esse tem gasolina, esse tá meio molhado, e esse daqui tá seco. É o número 5, e esse outro tem gasolina. O número 5 é o problema, o outro tá bom. Tinha muita sujeira no carburador e para resolver o problema eu tenho que extrair todo o líquido, depois de deixar tudo bem limpo. E encher de volta com gasolina. É só torcer para funcionar. Eu acho que tirei tudo. Ficou muito bom. Antes que o Josh coloque as velas novas, tem uma última etapa.
Normalmente, quando se instala velas novas, você tem que seguir as recomendações da fábrica para a abertura daqui. Quando acontece a ignição, acende uma faísca nesse espacinho. E como a ignição desse carro tem mais de 30 anos, ela ficou mais fraca. Então a folga da vela tem que ser menor para encurtar o espaço para a faísca. Normalmente, de fábrica, a folga é de 35 milésimos. E eu vou diminuir para 30 e testar. Tá bem justinho. Exatamente 30 milésimos. Agora que as velas estão calibradas e limpas, é hora de testar de novo. Tá bem mais firme do que antes. O som tá bem melhor, né? A falha da ignição foi resolvida. Que ronco alto, cara! O teste de verdade acontece nas ruas, com o acelerador no talo, andando bastante e, obviamente, forçando o motor. Essa é meio que a hora da verdade. É a hora de ver se o que nós fizemos surtiu efeito positivo. O som tá bom, tá estável. Pode crer. Sem falhas e com muita potência como a gente queria. Não dá pra dirigir devagarzinho, né? Não. Estamos do lado de um Ford Focus, não dá pra se segurar. Na minha opinião, ele foi feito pra andar nas pistas. Ah, ele já deve ter andado nas pistas. É, e provavelmente vai voltar. Só não é legal pra ir ao mercado. Não serve para ir ao mercado. Não é um carro para se usar no dia a dia. Nós fizemos alterações bem bacanas na parte externa. Ah, é? Lembra do capô vermelho com o sol nascente adesivado? O carro mudou bastante desde que chegou aqui. A saia e o aerofólio eram horríveis. Verdade, o porta-malas era de fibra de vidro. Eu adorei a saia nova que a gente pôs. Ela de boa qualidade, o aerofólio também. Esse carro tá bonitão agora. Os alargadores dos paralamas na cor do carro. É, eu também gosto desse estilo. Não é o que a gente está acostumado, mas a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Principalmente com rodas diferentes das que a gente usa. O Mark vai ficar contente com o resultado. É, eu espero que sim. Não deve ter muitos destes no Havaí. O cliente está no Havaí, mas não importa o lugar. O carro ficou sensacional. Eu acho que ele vai ficar bem feliz. Eu ficaria. É, eu também. Ah, moleque!